galera, bom? Renato Mafra, professor de informática, voltando aqui para ir completando o módulo de LibreOffice Writer, onde estamos resolvendo questões, passando pelas telas, pelos menus. Aposto eu que já está com acesso ao programa. Muito bem, ouça minhas palmas daí e dessa maneira, obviamente, pode acompanhar também com os menus dos programas. Lembra que no edital, da versão 5 para cima, é que obviamente será cobrado. Vamos para a tela? Já voltando às questões de cara, a banca tem poucas questões do assunto, usamos as que temos, obviamente usaremos outras de outras bancas em formatos similares e de conteúdo de provas similares. A gente tem aqui, em algumas situações, um usuário editando um arquivo no LibreOffice Writer necessita determinar a quantidade de palavras ou caracteres existentes no texto. Com relação a essa atividade, analise as proposições. 1. O número de palavras e de caracteres é mostrado na barra de status e será atualizado automaticamente. Perfeito, perfeito. De fato, ele tem um número na barra de status, já vou lá para te mostrar, assim como acontece em outros editores, ele atualiza o número de palavras automaticamente. 2. Caso deseje contar somente o número de palavras e caracteres em algum trecho do seu documento, selecione esse trecho e o número será mostrado na barra de status. Caramba, será que ele tem essa estrutura de também poder mostrar? Sim, eu vou te mostrar essa estrutura lá, tá? 3. Para mostrar mais detalhes do documento, como por exemplo o número de caracteres sem espaço, clique 2 vezes na barra de status em cima da contagem de palavras. Ele vai abrir o contar palavras para a gente. Legal. Também tem essa função, quem está habituado aí com o pacote Office Word, ele também tem exatamente a mesma função. 4. Para mostrar mais detalhes do documento, como por exemplo o número de caracteres sem espaço, utilize o menu Ferramentas, selecionando Propriedades. Pô, vai indo tão bem. Foi pisar na bola logo no último item. Não, ele não tem essa opção dentro do menu Ferramentas, opção Propriedades. Ele vai estar na Contar Palavras. Já vou te mostrar. Só marcar a opção certa aqui, item 1, 2 e 3, né? Vou te mostrar na tela para ficar mais fácil, ó. Repara, na opção número 4, ele falou que a opção para ver mais detalhes era dentro do menu Ferramentas, ele acertou o menu e ele falou para ir na opção Propriedades. Vou te mostrar, ó. Menu Ferramentas. Primeiro procura aí Propriedades. Vamos procurar? Propriedades, Ah, não tem. Não tem propriedades. Então, a opção que ele deu já não existe. Legal. A opção correta para ver mais detalhes sobre aquele documento é contagem de palavras, que ao clicar, ele abre o contar palavras, o mesmo que apareceria caso você tivesse clicado lá embaixo na barra de status sobre o total de palavras que ele está contando. Dessa maneira, ele está me dando agora a contagem das palavras, seja ela da seleção do documento por completo. Repara que está diferente porque eu selecionei um trecho para poder fazer a diferença. Caracteres incluindo os espaços e caracteres excluindo os espaços. Então, o item está 1, 2, 3 estão corretos, o item 4 está incorreto, ele não pode ser uma opção, porque não é no menu Propriedades, é depois que eu fui em Propriedades, eu vou em contagem de palavras. Legal? Eu peguei cada uma das telas para vocês, para acompanhar cada uma das informações e dessa maneira poder contemplar todo o programa. Depois a gente faz uma revisãozinha geral da tela e dos menus do programa para ficar mais consolidada a informação que estamos recebendo. Legal. Avanço. Mais um item, o item diz, no LibreOffice 5, para que seja possível fazer a numeração automática de um documento, iniciando sua contagem após a capa, ocultando-se nas páginas iniciais e exibindo nas demais, é necessária a criação de... Vamos por partes. Se o cara falou hiperlink, hiperlink ou link é a mesma coisa, só que serve como atalho, como uma ligação, para eu clicar e poder ir para uma página de internet, poder ir para outro documento. Então, não tem nada a ver com hiperlink, não tem nada a ver com atalho. Essa opção está totalmente fora. Nota de rodapé. A nota de rodapé, como todo mundo sabe, é uma observação que se dá ao final da página. Não tem nenhuma ligação para fazer uma numeração automática de um documento, saltando ou pulando trechos de página como ele quer. Então, totalmente fora. Referência cruzada também servem de atalhos, de ligações, mas com áreas do meu documento, onde eu posso linkar um texto com uma tabela com uma imagem, um texto com uma outra estrutura de gráficos, seja como for. Então, também não faz sentido. Cabeçalho e rodapé, muito menos. Então, de cara e por eliminação, a gente foi em seções.
Deixa eu te explicar melhor o que é uma seção. Deixa eu ver o gabarito. Beleza? Seções. Gente, toda vez que uma banca falar para você que você precisa formatar algo diferente, formatando uma página de uma forma e outra de outra forma, você tem que pensar em seções. As seções são como áreas de formatação. Exemplo, repara que eu tenho um documento com 3 páginas. Sim, eu estou tentando ilustrar ele aqui com esse meu desenho feio na lateral do nosso slide. 3 páginas, elas estão como retrato e não como paisagem. Olha para mim, você está super habituado a falar de orientação de páginas. A gente sabe que retrato é o comum, a página de pé. A paisagem é quando a gente muda a orientação da folha para ela ficar deitada. Eu quero fazer isso com o meu documento, mas eu não quero mudar a orientação de todas. Olha a minha solicitação, que também é muito popular em provas. Quero mudar a orientação de uma das folhas, de todo o meu documento, sem afetar dos outros. Por padrão, se você tentar fazer isso aí e mudar a orientação de uma só, todas mudam junto com aquela. Para que você consiga mudar a orientação de uma sem mudar das outras, é recomendado, é necessário que você faça uma quebra de seção. Acrescentando uma quebra manual de seção naquela posição, você vai separar as páginas anteriores das próximas páginas. Dessa maneira, você consegue mudar a orientação de uma só, ou de duas, ou só da primeira, de uma, como você quiser, contanto que tenha áreas de formatação, e estas são as seções. Vai para lá para eu terminar a anotação. Então, seções ou seção é o mesmo que uma área de formatação. Toda vez que você tiver mais de uma seção, ou seja, uma quebra de seção naquele local, isso te permite mudar a formatação daquele local. Repara, vou colocar uma quebra aqui e vou colocar uma quebra aqui. Se eu fizer uma quebra dessa seção nestas duas posições, ou seja, acabei acrescentando 2 quebras, eu vou poder mudar a formatação da página 2 sem mudar das outras. Então agora a página 2 poderia ficar como paisagem, a página 1 e 3 continuariam como retrato, de pé. Como eu coloquei a quebra de seção, a quebra de seções, dessa maneira eu não alterei a página 1 e 3. Tanto o LibreOffice Writer tem, como o Word tem, outros editores de texto que são complexos também tem. Vou te mostrar na tela essa opção. Olha aqui, ó. A gente foi na opção de editar seções, eu consigo acrescentar diferentes seções e ao acrescentar as seções, eu posso escolher no local a numeração que eu vou ter. Então eu posso reiniciar a numeração do texto colocando o item específico que eu quero. Mas espera aí, nota de rodapé está aqui. Não, mas eu só consigo mudar separadamente porque eu acrescentei seções. Se eu não acrescentar diferentes seções, ele não consegue recontar, zerando e iniciando. Por isso, repito, a nota de rodapé, que é a observação final, ou a cabeçalho de rodapé, a parte inicial do seu documento, timbrado que seja, não seriam suficientes para fazer o que ele quer. Uma numeração automática, iniciando a contagem após inicial, ocultando em páginas e exibindo as demais. Então, assim eu faria a diferença de seção. Então, a primeira página, a capa, ficaria em uma seção e as páginas posteriores ficariam em outra seção. Então, no caso dele, eu separaria aqui, não vai ter numeração, e da 2 em diante, por exemplo, ele colocaria numeração, que eu posso escolher aqui ser página 1. Se eu quiser, aqui ser página 1 foi igual um índio, né? Eu posso escolher aqui sendo a página 1 e da 2 em diante na sequência. Você que manda, seja lá como você quiser. Beleza? Legal. Avança aqui. Mostrei também na estrutura as outras opções dadas ali pela banca em relação a hiperlink e tal, só para você ver os menus, mas não mudaria muito agora o nosso propósito, tá? Ver a ideia de nota de rodapé, que ele também tem aqui, para você poder inserir, né? Mas não mudaria nossa estrutura aqui. Vamos praticar alguns atalhos? As bancas adoram. O LibreOffice é um conjunto de softwares livres. O software livre é aquele que disponibiliza acesso ao código-fonte. Sim, assim como vimos no módulo de Linux, ele também é um software livre, então o código-fonte é aberto. O código-fonte são instruções que dão origem ao programa, que permite que quem acesse as instruções possa editar, criar novas versões, modificando, incrementando melhorias, ou seja lá o que a pessoa quiser fazer, já que o código, a receita do programa está disponível. Um desses softwares disponíveis é o LibreOffice Writer. Legal, nosso editor de texto. Que é um editor de texto no LibreOffice Writer, caso o usuário deseje colocar um texto em negrito, o mesmo deverá selecionar o texto e apertar as seguintes teclas.
a gente tem o botão negrito, a gente sabe, ou a tecla de negrito. De cara, alguns talvez marquem a opção Ctrl N de negrito, mas errariam feio, porque o atalho vem do inglês. Então, do inglês, o atalho vem da palavra bold. Então, ele vai colocar o atalho como Ctrl B e não como Ctrl N. Repara a maldade da banca. Lembra, atalhos em programas que são do pacote Office, por exemplo, em português, podem vir da palavra em português. Então, Ctrl N lá no Word do pacote Office é negrito, mas já o Ctrl N no LibreOffice, ele vem de new, de novo, e ele vai abrir um novo documento em branco. Então, vamos praticar. A certa é a letra B de bola. Ctrl J aqui na lista, que também é muito popular em prova, é o justificar. E a gente sabe que o justificar é um atalho, é um alinhamento que vai justificar a esquerda e a direita ao mesmo tempo. Você sabe que é um atalho, mas é um atalho de alinhamento. Ctrl N é de new, de novo documento em branco. Então ele abre um novo documento em branco para que o usuário possa usá-lo na sua criação de outros documentos, né? Ctrl W servirá para fechar. Ele vai fechar o documento em uso. Assim como Ctrl W, Ctrl Q também fecha. E o Ctrl E aqui é para centralizar, cara. Centralizar. Eu vou ter uma bateria de atalhos aqui para a gente poder praticar, beleza? Por enquanto, então, Ctrl B é de negrito. Ctrl B de negrito. Vem comigo, continua aí nos atalhos. A questão diz: considere o texto a seguir, editado utilizando esse editor de texto LibreOffice. Aparecida de Goiânia, por não possuir uma área geográfica grande que possibilitasse o setor primário, tanto na área agrícola quanto na pecuária, buscou sua base econômica na industrialização. Para editar esse texto, foram utilizados recursos como 3 estilos nas palavras: Aparecida, Goiânia, agrícola e industrialização, e um tipo de alinhamento. Nesta ordem, quais são as combinações de teclas que aplicam esse recurso? Ele não mostrou para a gente como vão ficar as palavras, gente. Ele só falou que ele aplicou 3 estilos nas palavras e aplicou um tipo de alinhamento. Ele só falou isso. Então, na ordem que temos, teremos ter 3 atalhos para estilo e um atalho para alinhamento. Legal. De cara, a gente eliminaria a letra C e a letra D. Por quê? A letra C e a letra D porque falam de Ctrl N, a gente sabe que N é de novo documento. Não se encaixaria na correta, não é isso? Então vamos ficar, a princípio, com a letra A e a letra B. A letra A de bold, a letra B também. É um tipo de efeito negrito para marcarmos as duas. Depois a gente tem Ctrl U e Ctrl S. Legal. Ctrl S, vou ter que eliminar. Gente, Ctrl S no pacote LibreOffice serve para salvar, porque vem da palavra save. Então, Ctrl S é de salvar. Eu sei, ele vai derrubar aqueles que estão habituados com atalhos do pacote Office da Microsoft, tá? Aqui o Ctrl U é a opção. Eu sei, quem está lá no pacote Office vai lembrar do sublinhar no S, mas esquece. Tu precisa lembrar que sublinhar aqui é Ctrl U. Ctrl U é o sublinhar. E o Ctrl I, que nada mudou, é o itálico. Então eu tenho Ctrl B como negrito, eu tenho Ctrl U como sublinhado e Ctrl I como itálico. Alcancei os 3 efeitos que ele me pediu que seriam feitos nas palavras. Ctrl E, já tínhamos visto na questão anterior, por isso que é bom fazer o máximo de questão e não abandonar as erradas, porque elas também ensinam. É um atalho que serve para alinhar. Dessa maneira, encontramos a opção certa, letra A, os 3 atalhos para efeito e o 4º atalho para alinhamento. Beleza? Vai, eu juntei todas de atalho aí para você ver. Agora, nessa altura, você deve estar dizendo, mas minha banca não cobra atalho. Legal, repara aí, atalho. Ela adora, gente. 13. Quais são as teclas de atalho utilizadas para mover quadros, figuras e objetos no LibreOffice Writer? Pior ainda a banca, né? Ela cobrou que atalho vai mover um objeto pela tela. Então, se você tem um documento e no documento você tem um objeto como sendo uma figura, por exemplo, você quer mover essa figura, que tecla você vai usar? Se você usar só a seta para um lado e para o outro, você vai posicionar aquele ponto de inserção para digitação.
para um lado e para o outro. Não vai resolver só a seta. Mas você pode fazer em união a outras teclas para que você possa movimentar. Sem rodeio, eu vou te mostrar que é a tecla Alt, cara. Quem não conhece não vai adiantar muito mesmo. Você seleciona o objeto e se posicionar para um lado e para o outro, ele não iria. Alt, ele vai movimentar o objeto para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, usando, como a própria banca disse, as setas. Setas do teclado, que obviamente a gente conhece, nas 4 posições, beleza? Essa maldosa, né? Mas calma, que dá para colocar mais. Não se preocupa com a versão 4.2, funciona também nas versões mais novas, eu tenho certeza. Legal? Vamos mais atalho antes de ir para a lista de todos. Considerando as teclas de atalho, é um porre, mas é necessário. Para controlar documentos e janelas do LibreOffice, relacione corretamente o atalho com a respectiva função, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Legal, vamos para a lista de atalho. Então, estamos lá, coluna 2, aqui chama a caixa de diálogo, localizar e substituir. Quem não sabe essa, saltaria. Eu sei, eu vou deixar aqui para ir no mais básico. Imprime um documento, essa é mole, Ctrl P. Essa não tem para onde correr, hein? Imprime um documento, Ctrl P. Então a gente vai ficar só com aquelas que tem o número 4 na segunda coluna. Estou indo por partes. Abre um documento. Legal. Você não está vendo Ctrl A, né? Porque Ctrl A é do Word, gente. Aqui é em inglês. Então vem do quê? Isso, eu tinha ouvido aqui. Open, né? Então se vem de Open, ele vai pegar aqui o Ctrl O. Então de cara eu já preencho um aqui. Beleza, eu sei, você sabe, já temos a resposta, né? A resposta vai estar encaixadinha aqui na letra D. Na letra D? Na letra D, meu gabarito está errado ali? O que eu fiz de errado? Na segunda coluna, não, acho que o gabarito está errado. Vamos ver, vamos ver. Chama a caixa de diálogos, é Ctrl H. E depois sai do aplicativo, é Ctrl Q. 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3. Esse aqui que está doidão. Eu estou melhor do que o gabarito que anotei aqui. Tá? Letra C, tenho certeza. Eu não vou errar atalho de jeito nenhum. Então, 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. 2, aqui, Ctrl H, ele abre a caixa localizar e substituir. Se fosse só o localizar, seria Ctrl F, tá? Só o localizar é Ctrl F de find. Só o localizar. Mas como é localizar e substituir, aí a janela dele é Ctrl H. Ctrl H. Imprime o documento, essa não tinha erro, é Ctrl P. Ctrl P, não bateria aqui com a letra D de jeito nenhum. E abre um documento Ctrl O e sai do aplicativo Ctrl Q. Lembrando que tanto faz o Ctrl Q ou o Ctrl W, ou ainda se usar teclas convencionais, depende aí do sistema operacional agora, Alt F4, por exemplo, ou Ctrl Backspace, dependendo do sistema Linux que você está usando e assim por diante. Mas já que eu estou falando do programa, vou ficar então com os do programa ali. Legal? Tenho certeza então, houve uma disparidade no gabarito, mas não vamos brigar com ele, a gente corrige e segue. Teclas de atalho, olha que lindo. Coloquei uma tela para você com aqueles que são cobrados em prova. Eu vou dar uma passadinha rápido, vamos investir um minutinho aqui nele. Eu sei que não adianta muito eu ficar falando de todos se você não praticá-los, tá? Mas faz o teu desenho. Lembra, ó, Ctrl A vem de All, de tudo. Então ele serve para selecionar todo o documento. Não Ctrl T como é no Word. Aí eu tenho o justificar, o centralizar, left de esquerda, right de direita para os alinhamentos, tá vendo? O F da ideia da localizar, F é localizar só. F não é localizar substituir não, é o H esse. Cadê na lista? Ctrl H, aqui ó, Ctrl H. Ih, cara, passou outro erro ali, hein? Mas eu corrijo tudo, não tem problema não. Olha aqui, ó, esse é o localizar substituir, o F é só localizar, cara, só localizar. Estou melhor do que o material. O Z, desfazer, o Y, refazer, abrir, novo, ó, abrir de open, new de novo, Ctrl Shift F, V, desculpa, é o colar especial. Colar especial são opções de colagem. Você pode escolher como vai colar. Colar um texto sem formatação, colar um texto como imagem. Você pode escolher como vai colar o texto ou o gráfico, a imagem que você copiou. Ctrl S é o salvar, de save. Primeira vez salva como, isso. Ctrl Shift S salvar como, seja lá se já estiver salvo ou não. Ctrl P imprimir, igual vimos no anterior. Ctrl Q fechar, igual vimos no anterior. F7, ortografia e gramática. Shift F7, ativar ou não, né? Esse cara aqui, caso você pressione, ele desativa o automático ou ativa o automático. Já estava 2 vezes localizar aqui. Então acho que deu algum problema aqui. Localizar aqui, legal, Ctrl F. Localizar substituir, Ctrl H.
Ctrl G é o ir para você ir para a página certa. Navegador é para você localizar objetos. Quer localizar uma imagem, quer localizar uma tabela, você pode usar o navegador, não é um navegador de internet, é para você navegar pelo documento, localizando partes dele, como objetos, gráficos, tabelas, imagens. Eu te mostro o botão. Ctrl Shift O, visualizar a impressão. Aí eu tenho atalhos menos cobrados, né? Ctrl F12 para tabela, Ctrl Shift C para alterações, Ctrl Enter quebra de página, para você botar seções. Isso aqui você vai colocar seções. Ctrl Del apaga, aí é menos cobrado, mas eu vou tocar nesse assunto para frente. Calma, você pode dar um pause aí, você sabe disso, né? Avanço aqui para te mostrar uma coisa. Gente, a gente tem seleção de texto usando o mouse e a gente tem seleção de texto usando o teclado. Quando a gente está fazendo essas teclas aqui como Shift End, Ctrl Shift Home, Ctrl Shift End, isso aqui é para selecionar texto. Olha lá, ó, viu? Selecionando, 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 selecionando. Isso é para selecionar texto, exatamente onde eu marquei. Ele seleciona o texto na posição. Vai para o final do documento selecionando o texto. Esse aqui não, esse aqui só vai para o final do documento. Meu Deus, mas achei 3 erros de cara aqui. Tô bom para corrigir material, hein? Como aqui não tem o Shift, quem faz a seleção, gente, é o Shift. O Shift é que faz a seleção. Perceba uma coisa, se você clicar entre caracteres num editor de texto seu e usar a seta para o lado ou usar a seta para o outro lado, apenas o ponto de inserção vai deslocar para um lado e para o outro. Agora, se você fizer essa mesma coisa, você sabe disso, né? Segurando a tecla Shift, à medida que você mantém ela pressionada e vai para um lado e vai para o outro, essas posições do seu deslocar para a direita ou para a esquerda também será usada para selecionar esse trecho que você está. Dessa maneira, é o Shift que serve para a seleção. Por isso que ele tem que ter o Shift para ser seleção. Ó. Shift para seleção, Shift para seleção, aqui também na estrutura, porque ele faz na ordem completa, tá? Então, presta atenção nisso, pratica esses atalhos aqui. Se eu achar mais erros aí na revisão, eu vou atualizar essa tabelinha aí. Ó. Aqui é a seleção de texto usando o mouse. Vamos lá. Se eu clicar uma vez, eu só vou posicionar. Eu não vou selecionar nada. Mas se eu clicar 2 vezes, eu vou selecionar a palavra que eu cliquei. 3 vezes a frase ou período. Você sabe que tem diferença, porque a frase não precisa ter verbo e o período tem um verbo, né? Sim, a gente sabe. E se eu der um quádruplo clique, aí eu seleciono o parágrafo inteiro. Cadê o acento? Parágrafo inteiro nessa estrutura aqui, beleza? Isso é importante, então. Um clique, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 para a seleção do parágrafo. Testa aí no seu documento, é diferente do Word, por isso é bom não se acomodar. Vem para mim. Gente, para quem usa o Word muito tempo, já usa há muito tempo, isso é diferente, cara. Lá no Word, 1 posiciona, 2 é a palavra, 3 é o parágrafo. Aqui 3 é a frase ou período. Então, se você vai com o teu conhecimento de Word para essa prova, você vai ter problema. Por gentileza, tira o Word da sua cabeça por um período e vai em cima dos itens do pacote LibreOffice Writer, para que assim essas diferenças que ele tem pontuais sejam para você algo natural no dia da prova, beleza? A gente vai praticar mais. Vem comigo, não vou te abandonar não. Vai para lá, para a tela de novo, sai daqui, mais questões. De novo, sobre ele, é uma enxurrada, na tua prova não terão tantas, eu sei, mas é uma enxurrada aqui de questões sobre ele. Acerca do editor de texto, LibreOffice Writer é incorreto. Ele que é incorreta. É incorreto afirmar que A. É possível salvar um documento nesse editor no formato Microsoft Word. É possível sim. Para isso, basta acessar o menu Arquivo, em seguida a opção Salvar Como, e na caixa de diálogo Salvar Como, no menu da lista suspensa, tipo de arquivo, selecione o tipo de arquivo do Word que precisa e clique em Salvar. Beleza, isso está errado não. A gente viu isso, lembra que eu te mostrei no Salvar Como? B. Ao se trabalhar na edição de um texto, é possível selecionar itens não consecutivos. É sim. Do texto através dos seguintes comandos. Selecionar o primeiro pedaço, legal. Pressionar o Ctrl do teclado e use o mouse para selecionar o próximo pedaço do texto. Beleza. Se eu tiver um texto e quero selecionar uma palavra aqui e uma frase aqui, não tem problema. Eu seguro o Ctrl, 1, 2, 1, 2 e aqui 1, 2, 3. Se eu quiser, não tem problema. Aí eu seleciono na ordem que eu quero aquela estrutura, né? Beleza. Tá certo também a B de bola. C. É possível localizar um texto dentro do documento Writer através da barra de ferramentas Pesquisar. É sim. É sim. Ou eu pressiono o Ctrl
F. E o Ctrl F vai abrir a barrinha de pesquisa, ou a barra de ferramenta de pesquisa. Legal. D. É possível iniciar uma planilha, uma planilha do LibreOffice Calc acionando o menu Arquivo e clicando no novo do Writer. Olha que banca louca. Ela está dizendo que você vai, por dentro do Writer, abrir uma nova planilha do Calc. Eu não posso concordar com isso. Eu não posso, mas eu devo. Eu devo porque está certo. Sério? É. Quando você vai no botão novo, mesmo que você esteja usando o Writer, você pode abrir outros documentos de outros programas. Sério? É. Ou ele vai abrir um documento de texto do próprio Writer, ou você vai abrir outros formatos. Outros formatos, eu vou te mostrar a tela, de outros arquivos de outros programas LibreOffice. Tá certa a opção, tá errado não. Óbvio, por eliminação sabemos que essa é a opção incorreta, essa é a errada, essa que vamos esticar, né? Deixa eu limpar a bagunça aqui para não ficar tão poluído. Olha o item E. O usuário pode escolher as barras de ferramenta que deseja que sejam exibidas. Beleza, até aí tá certo. Tá certo. Para isso, ele deverá selecionar a opção da barra de ferramentas. Beleza, tá certo. No menu Arquivo. Aqui não. Aqui não. Aqui não, porque não fica no menu Arquivo. Isso aqui fica em outro menu. Eu vou te mostrar a opção agora na tela. A gente volta e anota, tá? Olha aqui, gente. Se eu quero exibir uma barra de ferramentas, isso fica no menu Exibir. Menu Exibir, barra de ferramentas, e ele me mostra as barras de ferramentas que, por padrão, eu quero adicionar ao meu texto. Naquela primeira imagem que vimos juntos, tinha lá a barra de ferramenta de formatação, tinha padrão e até tinha a navegação, que fica no cantinho lateral direito aqui dele. Você pode acrescentar outras caso queira. Se você selecionar algumas ferramentas, ele já ativa as barras sozinhos. Depois você fechar, ela volta, obviamente, a ficar oculta, beleza? Então, o certo seria aqui estar exibir e não arquivo, como ele colocou no menu, beleza? Então, barra de ferramentas dentro do menu exibir e não do menu arquivo. Legal. Deixa eu te mostrar outros itens que ele também cobrou, só para você não ficar perdido em relação às imagens. Volta, volta, volta. Olha aqui, ó. Ele falou que você pode abrir, cadê? Abrir uma planilha dentro do Writer. Deixa eu te mostrar que pode. Olha aqui, ó. Estou no Writer, vou em novo. Óbvio, o atalho servirá apenas para o texto, mas você pode abrir uma planilha. Uma apresentação do Impress, um desenho com o Draw. Você pode abrir itens diferentes, mesmo estando em outro programa. E o mesmo acontece quando você está no Calc. Você pode do Calc abrir o Writer e assim por diante. Beleza? É legal, o item funciona direitinho. Aqui a seleção aleatória, como ele cobrou da gente. Ctrl, cliquei, 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 aleatório. Aqui a ideia do pesquisar. Se eu quiser a barrinha lá, ó, eu já ativei com atalho para pesquisa, e ele mostrou a barrinha da pesquisa aí para permitir que eu localize itens aqui. Ó a contagem de palavra que ele mostrou anterior, número da página que eu estou, que mais tem aqui o idioma que eu estou usando, o estilo que eu estou trabalhando e assim por diante. É bom dar uma trabalhadinha para não sofrer com isso. Beleza? Vamos mais uma, acho que ainda encaixa mais uma nesse módulo. Um usuário do LibreOffice Writer 5.2, está dentro do nosso edital, é do 5.0 para cima, abriu um documento de 20 páginas, que contém a numeração de cada página no rodapé, e deseja que a numeração seja reiniciada a partir da 11ª página. Qual das opções abaixo poderia ser possível para essa solução? Letra A. Inserir uma quebra de linha. Não, cara. Eu não vou fazer uma quebra de linha. Eu tenho que fazer uma quebra de página, cara. Se eu fizer uma quebra de linha, ele vai mudar entre as linhas um conteúdo daqui para cá? Para que eu quero isso? Não me resolve nada. O que ele está pedindo para mim é que em um documento de 20 páginas eu reinicie a numeração da página, da 11ª página em diante. Não é isso? É, a partir da 11ª página. Então não pode ser uma quebra de linha. Nem vou ler o resto. Letra B. Inserir uma quebra de página manual. Beleza, eu posso fazer isso. Uma quebra de página manual no início da página 11. Assim eu vou separar. As 10 primeiras páginas vão ter uma estrutura e da página 11ª em diante outra, porque eu inseri uma quebra bem naquele formato para seguir para as outras. Legal. Acabaria assim acrescentando uma diferente seção, né? Eu colocaria seções aqui neste formato para poder contemplar isso. Selecionando o estilo, solicitar a alteração do número da página e reiniciar a numeração conforme desejado. Beleza. Essa aqui está batendo com certinho.
C dias, inserir uma quebra de coluna. Não. A quebra de coluna serviria para formatação, onde, por exemplo, eu tenho um texto e uma coluna está iniciando aqui e eu quero que ela siga para a próxima, eu quebro a coluna aqui e esse texto vai para o início da próxima, sem atrapalhar minha estrutura aqui. Quebra de coluna existe, mas não resolveria para o caso da numeração. Não existe forma de fazer, ridículo, e inserir uma nota de rodapé na 11ª. A nota de rodapé, ela até pode contemplar numerações, mas eu não dependo da nota de rodapé para poder colocar essa numeração, sem contar que ficaria só nela, cara. Ele quer fazer todas. Então, B de bola é a certa. Legal. Olha para mim. Gente, o Writer é um programa muito grande, cara. Então, repito, estamos passando pela prática. Quem nunca viu o Writer fica muito deslocado com isso. Baixe o Writer, é um programa gratuito. Muita gente por aí tem um pacote Office da Microsoft, que é um programa pago, tem uma versão alternativa, com olho de vidro, perna de pau. E já o LibreOffice, versão gratuita, software livre, versão mundial, muita gente não tem. Não vai ocupar um grande espaço no computador, faça o download dele, o ato de baixar de um arquivo de um servidor remoto, armazena sua máquina, ele tem instalação para Windows, para Linux. No seu edital, cobraram ele no Linux, de onde eu tirei as telas. Mas no Windows ele tem a mesma estrutura e os mesmos atalhos. Então, obviamente, é bom praticá-lo lá. Beleza? Já já a gente volta em outro módulo e aí mais questões e mais informações. Valeu, galera!